Uma intoxicação com monóxido de carbono, um gás muito presente em nossas casas, é a mais provável causa da morte de uma família de brasileiros no Chile. Eram 6 pessoas num apartamento alugado. Os corpos serão transferidos para o Brasil e sepultados em Santa Catarina durante a semana. A tragédia comoveu brasileiros e chilenos. O presente de 15 anos, uma viagem ao Chile. Conhecer a neve era o sonho de Caroline. E o sonho foi realizado no último domingo. A jovem, que morava em Biguaçu, Santa Catarina, embarcou com o irmão Felipe, de 13 anos, o pai Fabiano de Souza e a mãe, a professora Débora Muniz. Caroline completaria 15 anos na sexta-feira. A viagem para Santiago vinha sendo planejada havia vários meses. Fabiano e Débora aplicaram todas as economias na realização desse sonho. O tio das crianças e a mulher, que moravam no interior de São Paulo, decidiram se juntar ao grupo para uma comemoração em família. Jonathan e Adriane Kruger se hospedaram com o resto da família num apartamento alugado por um site de hospedagem. 3 dias depois, o pedido de socorro. Débora mandou uma mensagem de voz para os parentes que estavam no Brasil. Ela estava em pânico. Me ajuda, Raquel. Me ajuda, meu filho. Ele está todo roxo, Raquel. Ele não dobra mais o braço. Eu não sei do que fazer. Em seguida, ela relata que todos estariam contaminados por algo. Ai, gente, eu acho que nós todos vamos morrer. Nós fomos contaminados por alguma coisa. Pouco depois, já está passando mal. Eu não consigo mais. As minhas articulações também estão parando e ficando roxa. E essa emergência, essa ambulância não chega. Os corpos foram encontrados dentro do apartamento no 6º andar deste prédio, no centro de Santiago. No Brasil, a família ficou desesperada, contou a tia de Débora. E vocês desconfiaram que tinha alguma coisa errada porque eles relatavam que estavam passando mal, que estavam... Exatamente, pelo fato da Débora ter passado esse áudio, a gente já ficou tudo preocupado. Ou é envenenamento, ou é roubo, ou é o que é, né? Alguma coisa, a gente comer alguma coisa que fez mal. Tudo isso a gente pensou na nossa mente, menos que eles estavam mortos. Os parentes, então, pediram ajuda à Polícia Federal, que acionou o consulado brasileiro no Chile. Fazia muito frio naquele dia. A temperatura ficou abaixo de 0 grau. As janelas do apartamento estavam todas fechadas. Muitos moradores usavam o sistema de calefação. O cônsul adjunto foi até o local. Ele diz que quando chegou, bateu na porta do apartamento, mas ninguém respondeu. Foi aí que pediu a ajuda de um chaveiro para entrar no imóvel. Ele conta que quando entrou no local, sentiu um cheiro forte de gás e encontrou os corpos. Sentimos o olor de gás e encontramos os corpos. A família já estava prestes a voltar para casa. Os brasileiros tinham decidido antecipar o retorno porque receberam a notícia da morte da mãe de Débora e Jonathan, que sofria de câncer. A gente, na verdade, estava na expectativa que eles estavam tentando voltar. A nossa esperança é que eles estavam vindo para o enterro da mãe, não que eles estavam mortos lá. As autoridades do Chile estão investigando se a família foi intoxicada por inalação de monóxido de carbono. O órgão responsável pela fiscalização encontrou irregularidades na documentação do apartamento. Há 15 anos, o local não era vistoriado pelos bombeiros. O apartamento não tinha o selo verde, que atesta que os sistemas hidráulico, elétrico e de gás estão em bom estado. A polícia também investiga se houve demora no socorro às vítimas. A primeira equipe enviada para o resgate não teria encontrado o endereço. O general Maurício Rodrigues, chefe da polícia chilena, afirma que foram 4 horas entre o primeiro chamado e a chegada do socorro ao local. Se houve alguma negligência ou uma inacção por parte do oficial que adoptou o referido procedimento.
As autoridades chilenas ainda não chegaram a uma conclusão sobre a causa das mortes, mas o episódio levanta algumas preocupações. Será que temos um inimigo silencioso dentro de casa? De acordo com a polícia chilena, o apartamento onde a família morreu estava com alta concentração de monóxido de carbono, um gás altamente tóxico. O monóxido de carbono não tem cheiro nem cor. É ainda mais perigoso que o gás encanado ou de botijão. Esse especialista explica que esse tipo de gás é mais comum do que a gente imagina. Ele está presente em qualquer tipo de chama. O monóxido de carbono surge acima da chama. Quando você vê uma chama aberta, seja onde for, numa churrasqueira, ou no seu aquecedor, ou no fogão, qualquer local, acima dela tem um conjunto de gases, entre eles o monóxido de carbono. É ali que mora o perigo. Na prática, num apartamento ou numa casa, o monóxido de carbono é liberado em várias situações que fazem parte da nossa rotina. Na cozinha, por exemplo, ao ligar o forno ou o fogão, esse gás tóxico já está sendo liberado. Basta que a chama esteja acesa. Por isso, o simples ato de cozinhar já requer alguns cuidados. O segredo é, onde há fogo, precisa haver ventilação de ar. O ideal é que próximo a qualquer equipamento a gás exista uma janela. Tem chama aberta, tem monóxido de carbono. Mas quando você está cozinhando, por ser uma chama não é tão intensa e ainda por cima muito ventilado, é difícil ele se concentrar, mas a janela tem que estar lá. Se não tiver a janela aberta, ou o basculante, ou a janela de veneziana. O capitão do Corpo de Bombeiros reforça a necessidade da ventilação em locais onde tiver chamas. Ele alerta que o gás de cozinha também pode ser perigoso. O gás de cozinha ele também pode causar uma asfixia, né? Então, um vazamento de GLP, quanto também de gás natural, ele ao ocupar um ambiente, ele vai reduzir a concentração do oxigênio, podendo vir a causar uma asfixia. A intoxicação se dá pela inalação de uma grande quantidade de monóxido de carbono. Esse gás tóxico é absorvido pela hemoglobina. Cheias desse tipo de gás, as moléculas deixam de absorver e transportar o oxigênio pelo corpo. Mas por que a família brasileira que estava no Chile não tentou escapar? A suspeita é de que quando conseguiram mandar mensagens para os parentes no Brasil, eles já estariam com os sintomas da intoxicação, como explica esse médico pneumologista. Exatamente pela queda da oxigenação. Começa a sofrer, o cérebro também sofre e aí descoordena, a pessoa perde a orientação, não consegue falar nada direito. E uma das mensagens parece que ela disse que o filho estava roxo, um sinal típico de quem está com hipóxia, com queda de oxigenação mesmo. O que provoca a morte é a falta de oxigenação no cérebro. Os sintomas começam leves, como dor de cabeça, enjoo e tontura. Aos poucos, a pessoa fica desorientada, com a pele roxa até desmaiar. Ainda não se sabe por quanto tempo os brasileiros ficaram expostos ao gás. Todo o edifício foi esvaziado. A empresa pela qual a família alugou o apartamento informou que cabem aos donos dos imóveis cumprirem com os requisitos de segurança. Os responsáveis pelo site arcaram com os custos do translado dos corpos para o Brasil. Familiares das 6 vítimas embarcarão para o Chile na próxima segunda-feira. Eles vão fazer a liberação dos corpos, que devem chegar em Santa Catarina até o final da semana. A Prefeitura de Biguaçu decretou luto oficial por 3 dias. Os moradores estão consternados. Eles são pessoas muito boas. Pais de alunos e amigos da escola onde Débora Muniz era coordenadora pedagógica fizeram uma homenagem. Ela era o coração da escola, assim, ela nos ensinou bastante sobre união, ela era muito coração. Ela não queria festa de 15 anos, ela queria viajar com a família dela.
E aí eles foram para lá para comemorar o aniversário. Provavelmente eles voltariam depois de amanhã. Os dois eram os meus sobrinhos preferidos. E a gente não consegue nem acreditar que aconteceu isso tudo.